Hora Saudável, por aqui Jaque Santos falando diretamente de Vila Velha no Espírito Santo. E que honra ter sido convidado para participar desse programa que está mudando a vida de milhares, milhões de pessoas ao redor do Brasil e ao redor do mundo inteiro. A nossa Hora Saudável. Eu já faço parte da família Herbalife há mais de 20 anos. Esses produtos mudaram completamente a minha vida e a vida da minha família, com excelentes resultados. Mas, antes de eu falar sobre mim, eu quero apresentar a nossa convidada VIP, a nossa convidada mais que especial do dia de hoje. Ela é uma pessoa extremamente qualificada. Ela é tão qualificada que eu vou precisar de ajuda para poder falar o currículo dessa pessoa. Vamos lá. Ela é nutricionista, ela é PhD em Ciências da Nutrição, ela é especialista em Medicina do Estilo de Vida, autora de diversos livros e artigos científicos. E além disso, ela é membro do Conselho Consultivo de Nutrição da Herbalife Brasil. Então, com vocês, a nossa convidada especialíssima, me ajudem a receber, doutora Carolina Pimentel. Olá, obrigada, Jaques, pela apresentação. É um prazer estar aqui com vocês nessa hora saudável, poder contribuir com o meu conhecimento de nutrição, para que a gente possa sempre levar uma vida mais saudável, mais ativa e com muito bem-estar. O tema da nossa conversa de hoje é sobre suplementação, né? Por que suplementar? Se suplementar, né? Será que a gente de fato precisa? Então eu vou trazer alguns dados aqui importantes, né, para embasar a nossa conversa. Então, como é que será que o brasileiro se alimenta? Em termos de uma visão geral, como está o consumo de nutrientes pelos brasileiros? Antes de falar especificamente do consumo de nutrientes, eu quero conversar sobre a saúde do Brasil, a saúde de nós brasileiros. Olha lá, a gente tem mais da metade da nossa população, mais da metade dos brasileiros possui excesso de peso. Tem um IMC que se classifica como sobrepeso. Além disso, 20% da nossa população é obesa. Quase um quarto dos brasileiros também é hipertenso. E, além disso, 7,4% da nossa população é portadora de diabetes. A gente podia mudar essa tela, ao invés de cenário de saúde, cenário de doença. E é claro que a alimentação tem muito a ver com isso, né? Olha lá, esse estudo, por exemplo, que avaliou se a dieta, não só do Brasil, mas de toda a América Latina, né, tem um padrão saudável, um padrão insalubre, como vocês podem observar, olha, 61% dos brasileiros têm um padrão de alimentação não saudável. E isso é o que está acontecendo no mundo inteiro, né? Então, a gente tem um baixo consumo de alimentos saudáveis e que são fontes de nutrientes importantes. Em compensação, o açúcar é o alimento mais democrático. Olha lá, toda a população, 90% da população consome mais açúcar do que é recomendado, independente do sexo, da classe social e da faixa etária. Em contrapartida, o consumo de frutas, legumes e verduras que notoriamente trazem benefício à nossa saúde já era baixo e caiu ainda mais. Os últimos dados das pesquisas da nossa população mostrou que apenas 33,9% dos brasileiros consome regularmente frutas, verduras e legumes. Ou seja, só 1 a cada 3 adultos consome as porções recomendadas desses vegetais pelo menos 5 dias na semana. Então é óbvio, né, que isso ia dar ruim. Como eu posso mostrar aqui para vocês, embora a gente tenha mais da metade da população com excesso de peso, existe a falta do consumo de nutrientes importantes. Por quê? A nossa dieta é rica em calorias, mas não é rica em nutrientes. Olha lá,
as fibras estão inadequadas, o consumo de cálcio, nem 10% da população atinge a recomendação, o consumo de vitamina A também, olha, da vitamina D, então, é uma epidemia, né? Nenhum de nós tem vitamina D em níveis adequados, praticamente, assim como a vitamina E. Esse espação que vocês estão vendo é a diferença entre o consumo e o que é recomendado. Ou seja, a gente tem lacunas nutricionais importantes. Então, às vezes, a gente olha para a pessoa, olha para a gente, acha que está no peso adequado, ou às vezes acha até que está com excesso de peso. Isso não é garantia de que a gente não tem carência nutricional. Olha, eu estou trazendo um outro estudo que também mostrou como a população brasileira tem se alimentado, e depois dos cálculos todos, esses pesquisadores apontaram que apenas manganês e potássio estavam adequados. Todos os outros micronutrientes, ou seja, todas as outras vitaminas e minerais estão inadequadas, o consumo está inadequado pela nossa população. Então, aí, a gente tem nutrientes de atenção importantes, de acordo com a faixa etária. Então, por exemplo, entre nós, mulheres, as crianças precisam ter atenção ao consumo de ferro, vitamina A, zinco, cálcio, vitamina C e vitamina D. Por quê? Porque a maioria das crianças não consome as quantidades adequadas desses nutrientes. As adultas, as mulheres adultas, cálcio, vitamina D, vitamina E, magnésio, piridoxina, que é uma vitamina do complexo B, a B6, vitamina A e ácido fólico também estão insuficientes. E quanto mais aumentam as nossas necessidades, olha, por exemplo, na gestação ou depois no envelhecimento, mais aumentam as carências. A população idosa, por exemplo, as mulheres idosas também são carentes em fibras, em proteínas. A adulta gestante também é carente em ômega 3, DHA, por exemplo. E para os homens é a mesma coisa, né? Os níveis de inadequação também continuam altos. É por isso que o uso de multivitamínicos tem sido tão, não só utilizado, mas também tão divulgado pelos profissionais de saúde, né? Porque seria lindo a gente conseguir suprir todos os nutrientes por meio de uma alimentação saudável, mas isso ainda não é uma realidade. E muitas vezes o nosso estilo de vida não contribui. Então, qual que é a ideia aqui? É a gente começar a se alimentar corretamente, ou seja, a gente precisa comer mais alimentos vegetais, frutas, verduras, legumes, que são ricos em fibras, em muitas vitaminas, por exemplo, né? E diminuir o consumo de açúcares e gorduras, né? Mas nesse processo, em paralelo a esse processo de educação nutricional, a gente precisa garantir o aporte de nutrientes, e por isso os multivitamínicos são tão utilizados, né? Então, olha, como eu estava comentando, é super comum a gente pensar que a nossa dieta está adequada, mas, no entanto, existe o que a gente chama de fome oculta, que é justamente uma característica de deficiência nutricional que não apresenta sintomas claros. Por quê? Porque o peso, às vezes, está adequado e, muitas vezes, até elevado, né? Mas, a longo prazo, essa fome oculta pode levar a consequências importantes para a saúde. Então, para evitar isso que aconteça, a gente precisa trabalhar na educação nutricional, ou seja, a gente precisa investir numa alimentação saudável e, em paralelo, também utilizar desses suplementos de vitaminas e minerais que oferecem uma complementação para uma série de nutrientes. Aqui no Brasil, a gente também fez uma pesquisa para entender quais são os suplementos mais consumidos de acordo com a faixa etária. Então, olha lá, de 17 a 24 anos, o mais consumido é o whey protein, o BCAA, a creatina, que são todos das famílias das proteínas.
os multivitamínicos e a vitamina C. Quando a gente chega, por exemplo, de 41 a 50 anos, o multivitamínico já é o primeiro, depois dá muita importância ao ômega 3, ao cálcio, ao guaraná, né? Precisa de energia, e também a vitamina C. Então, esse é mais ou menos uma fotografia dos consumidores de suplemento por ciclo da vida. E quando a gente pergunta para esses consumidores para que servem os suplementos, o que eles entendem por isso, eles entendem que, né, 43%, a grande fatia aqui, acha que é para complementar a alimentação, e está certo, é um complemento da alimentação saudável. 33% acredita que melhora a saúde, e também está certo, né? A gente garante o aporte de nutrientes para otimizar a nossa saúde, que previne doenças, na verdade, previne as carências nutricionais, e apenas uma pequena minoria fala que trata doenças, né? E, na verdade, nenhum alimento por si só, nenhum nutriente por si só é capaz de tratar sozinho alguma doença. Mas a grande maioria da população tem aí um conhecimento importante para que servem os suplementos, né? Que é justamente para complementar uma alimentação saudável. E entre os mais consumidos de maneira geral, são eles o ômega 3, multivitamínicos, vitamina C, cálcio e com certeza agora, porque esse estudo é de 2015, a vitamina D deve ter subido bastante, ainda mais no contexto de hoje. Então, por exemplo, a maioria dos homens usa os vitamínicos, né, os multivitamínicos, as proteínas, os aminoácidos, BCAA e a vitamina C. E as mulheres, mais ômega 3, cálcio e também a vitamina C. E aí a gente pergunta ainda para esses consumidores, mas você está satisfeito com o consumo desses suplementos? Né? Você vê resultado? Você se sente melhor? E 96% das pessoas que usam suplementos estão satisfeitas, sentem mais disposição, sentem que melhora a resistência à doença, até referem que perdeu peso, provavelmente porque começam a ficar mais preocupados com a alimentação, né? Se empenham mais numa alimentação saudável e na prática de exercício físico. Olha lá, desempenho do esporte melhorou pele, cabelo, a unha está mais bonita, né? Melhoraram os níveis de colesterol também. Então, quem utiliza esses suplementos tem uma percepção muito boa dos seus resultados. E aí a Anvisa, que é o órgão regulatório, né, o órgão que regulamenta os suplementos no Brasil, ela define o suplemento alimentar como um produto para ingestão oral, que pode ser apresentado de diferentes formas. Então, a gente tem em pó, em cápsula, em gel, tem, né, em líquido, existem diferentes formas farmacêuticas para apresentar um suplemento, e ela é destinada a complementar ou a suplementar a alimentação de indivíduos saudáveis, né, que não apresentam nenhuma doença, com nutrientes, substâncias bioativas, que é o caso do ômega 3, né, probióticos, por exemplo, tudo isso está no contexto da suplementação. E para nós da área médica, a gente tem muito claro quando a gente deve recomendar a suplementação. Quando a gente encontra um grupo de alto risco, né? Que é o caso da população aqui no Brasil. Por que está um grupo de risco? Porque, como a gente viu, pelos estudos que analisaram o consumo alimentar dos brasileiros, nós não atingimos as recomendações de micronutrientes, tá? Então, e também para determinados estágios de vida ou com alguns fatores de risco específico. Outra coisa importante é que essas necessidades nutricionais, elas devem ser suplementadas quando não são atendidas com a dieta. É o caso, por exemplo, dos esportistas, quem pratica bastante atividade física, quem no processo de envelhecimento, onde aumentam as necessidades de proteínas e a gente não consegue ainda atingir pela dieta. Então, essa é a necessidade de suplementar, né? A real necessidade de suplementar. E ainda falando sobre proteína, esse estudo ele traz uma visão
bem importante, né? Porque é uma coisa que a gente sempre discute entre os profissionais de saúde. Será que a recomendação atual de proteína, né, ela atinge o necessário? Ou será que, de fato, a gente precisa consumir mais proteína, sobretudo para garantir a nossa massa magra durante o processo de envelhecimento? Evitar a sarcopenia. O que é sarcopenia? É justamente essa perda do músculo que é fisiológica no processo de envelhecimento e que começa a partir dos 20 anos já. Então, para evitar, é consumo adequado de proteínas e prática de exercício físico, principalmente de força. E aí, olha como 25 gramas de proteína que a gente recomenda por dose, por refeição. Quando a gente fala que é complicado atingir por alimentos, vejam as quantidades. Um bife pequeno, atinge 25 gramas de proteína. Mas quando a gente conversar sobre alimentação saudável, a gente vai entender que não dá para comer carne vermelha todos os dias da semana, em todas as refeições. É preciso variar e, sobretudo, é preciso utilizar mais proteínas vegetais. Então, são 4 ovos cozidos, são 4 copos de leite, são 3 xícaras de ervilha, 3 conchas cheias de soja, 5 conchas cheias de grão de bico, ou 4 de edamame, que é essa soja que vem em vagem também. Então, não é factível, né, o consumo de 25 gramas de proteína por dose em termos de alimentos. Né? Olha, são 6 pratos de arroz com feijão, 70 unidades de castanha de caju. Eu sei que você deve estar pensando, eu como isso fácil. Não deveria comer castanha de caju igual pipoca, né? Castanha de caju é do grupo das oleaginosas, das castanhas. Ela é uma fonte de gordura insaturada muito boa, mas é rica em calorias e precisa ser consumida com moderação. Tá? Então, isso daqui é só para a gente ter uma visão geral do que são essas 25 gramas de proteína e a gente já vai entender por que eu estou falando em 25 gramas. Mas existem alternativas para melhorar isso? Existem. A gente pode combinar diversas fontes de alimentos para ter um balanço aí de proteico adequado. A gente está usando hoje técnicas de biologia molecular para enriquecer os alimentos com mais proteína, mas a suplementação com aminoácidos e principalmente esses aminoácidos limitantes parece ser hoje o mais acessível e eficiente. Tá bom, mas afinal, o que são essas proteínas? A proteína é um macronutriente, né, que vem de origem, a origem da palavra é grega, que quer dizer de primeira qualidade, ou seja, de primeira importância. A proteína é um nutriente essencial à nossa vida, é o que a gente chama de construtor. Ela vai construir todos os nossos tecidos, células, tecidos, órgãos, sistemas e o nosso organismo, né? Elas são constituídas por aminoácidos, por isso que às vezes a gente fala, tem que consumir proteína, então vamos suplementar com um aminoácido. Por quê? Porque as proteínas são formadas por aminoácidos nessa longa cadeia, né? Um pouquinho de aula aí de química só para a gente relembrar. Mas o que são aminoácidos essenciais? O que é esse aminoácido limitante? Olha, os aminoácidos que não são essenciais são aqueles que o nosso corpo consegue fabricar. Então, eles não são essenciais porque a gente consegue fazer. Mas já os essenciais são aqueles que o nosso corpo não consegue produzir na quantidade adequada, então a gente precisa obtê-los por meio da dieta. E é justamente a partir desse conceito que a gente classifica os alimentos como fonte de proteína de alto valor biológico ou uma proteína de baixo valor biológico. Uma proteína de alto valor biológico, ela tem um alto valor porque ela entrega para a gente todos esses aminoácidos essenciais que vão garantir o crescimento e o desenvolvimento perfeito do organismo. Já uma proteína de baixo valor biológico, que são principalmente as proteínas vegetais, com exceção da soja e da quinoa, são aquelas proteínas que faltam algum aminoácido essencial. Por exemplo, no arroz, falta a lisina. Então, a lisina é o aminoácido limitante desse arroz.
Então, quando a gente escutar essa palavra, aminoácidos limitantes, é aquele que está faltando, né, nessa fonte, está faltando no arroz ou falta no feijão, e a gente precisa combinar ou pegar uma fonte completa, que é o caso dos alimentos de origem animal, mas também da soja e da quinoa, por exemplo. Aí tem uma lista para vocês desses aminoácidos essenciais, mas eu quero trazer atenção, olha, a valina, leucina, isoleucina, por exemplo. São esses aminoácidos aqui que o nosso músculo gosta. São eles que ajudam na construção muscular. Mas a construção muscular é só uma função da proteína. A gente também tem, elas também são responsáveis por transportar substâncias, elas são responsáveis pela defesa do organismo, por produzir energia, por regular hormônios e também a construção e a resistência dos tecidos, principalmente aí o tecido muscular. Então, olha lá, aqui a gente tem um desenho, uma figura que mostra todas essas funções da proteína para a gente entender bem essa importância, né? Então, elas podem transportar nutrientes, elas são proteínas protetoras, estruturais, é o caso do colágeno, né? A actina e miosina, que são as que formam o músculo, o colágeno que forma a estrutura, não só da nossa pele, mas também das articulações, né? Podem ser hormônios, podem ser proteínas de reserva, né? Então, as proteínas exercem funções muito importantes para o nosso organismo e são essenciais. Mas, como a gente comentou, né, com esse excesso de peso, com a inatividade física, com a alimentação deficiente e com o aumento, ou no contrário, né, com o aumento da prática da atividade física, a gente precisa se preocupar muito com a recuperação muscular. E quem recupera o nosso músculo são esses 3 aminoácidos essenciais: leucina, valina e isoleucina, também conhecidos como BCAA ou aminoácidos de cadeia ramificada. Então, a gente faz o exercício, machuca o músculo e daí precisa dar esses nutrientes para o músculo se recuperar e crescer, né? Poderia ser super fácil como está nessa figura, mas a gente sabe que tem que agachar muito, né? Para esse músculo ficar firme, forte, e durar mais tempo, prolongar aí a nossa saúde por mais tempo. Quando a gente tem músculos fortes, a gente tem autonomia, né? A gente tem independência ao longo da vida, porque a gente tem mobilidade, né? E isso é muito importante deixar claro. Não é só, é muito menos uma questão de estética, é claro que todo mundo gosta, mas é muito mais uma questão de saúde, né? Manter aí a composição, a estrutura e a força muscular. E para isso, para receber esse BCAA, a gente tem tipicamente, a gente tem alguns tipos de proteína. Ou também, é claro, o BCAA já na sua forma isolada. Mas, falando ainda em proteínas, a gente tem proteínas de rápida absorção e de lenta absorção. O whey protein, ou a proteína do soro de leite, é uma proteína de rápida absorção, né? Por isso que a gente pode utilizar logo depois do treino, por exemplo. Tem diversas outras utilidades. A gente pode utilizar como um lanchinho da noite, né? Que também ajuda na recuperação durante o sono, mas ele é de uma rápida absorção. E por que o whey é melhor? Né? Por que a gente recomenda tanto o whey protein para essa recuperação muscular? Porque o corpo aproveita prontamente, né? O músculo aproveita prontamente. Ele é bem digerível, bem tolerado e também é fonte daqueles aminoácidos, valina, leucina e isoleucina, que são conhecidos, né, como BCAA ou aminoácidos de cadeia ramificada. Então, olha lá. O whey protein é um suplemento proteico que é feito basicamente pela extração da proteína do soro do leite. A gente precisa de 2.000 litros de leite para conseguir tirar 1 quilo de soro do leite de boa qualidade.
né? Então, para vocês verem a importância dessa fração aí do leite. O whey protein também tem os aminoácidos leucina, isoleucina, valina, também contém glutamina e arginina. Então, ele é muito utilizado para o ganho da massa muscular. Por quê? Porque é uma proteína de alto valor biológico, lembra? Tem todos os aminoácidos que a gente precisa, contribui para a reparação do músculo, né, que sofre essas lesões durante o exercício, e com essa ajuda, a fibra muscular ela é reparada, ela fica maior e mais forte. Por isso que é tão importante para a recuperação muscular. E o BCAA, ele também ajuda a complementar a ingestão de whey protein, mesmo que o whey protein seja fonte também de BCAA. Ela é formada, então, pela valina, leucina e isoleucina, e esses aminoácidos, olha, ajudam as células a produzir essas proteínas, a produzir energia durante a prática de atividade física, principalmente aqueles de longa duração. Então, o BCAA, para quem pratica atividade física com um tempo maior, ele é super importante para evitar a fadiga, o cansaço e melhorar também o desempenho físico. Há relatos também, né, que as pessoas que utilizam o BCAA, elas têm um melhor desempenho nas suas atividades, né? Mas quanto que a gente precisa consumir? Bom, em relação às proteínas, é aquela dosagem que eu mostrei para vocês lá no começo, 25 gramas. Eu falei, daqui a pouco a gente vai entender por que 25 gramas. Mas olha esse gráfico aqui, tem a ver com a absorção pelo músculo e a quantidade de gramas de proteína. Como a gente pode perceber, o músculo ele vai absorvendo, vai sintetizando numa curva ascendente até mais ou menos esse ponto. Depois ele não consegue absorver mais do que isso. Então, por isso que a gente recomenda aqui, por volta dos 25 gramas de proteína, porque é aqui que a gente tem a máxima absorção proteica, né? Então, é a faixa ideal para otimizar a síntese após a atividade física. E a glutamina, né? Tudo assim, para a gente, na prática, a gente tem visto muita procura pela glutamina, mas principalmente para entender bem essa função da glutamina, né? Então, a glutamina, ela também é uma proteína, né? E ela também facilita o processo de formação dessas proteínas no músculo. Mas ela tem qualidades que vão além da recuperação muscular, e é sobre isso que eu queria conversar com vocês. No intestino, essa glutamina é essencial para manter as células do intestino em equilíbrio. E aí vocês já devem ter ouvido falar da microbiota intestinal. A microbiota intestinal nada mais é do que um conjunto de bactérias que habitam o nosso intestino, e elas precisam estar em equilíbrio para manter o equilíbrio de todo o nosso organismo. Existe, inclusive, um eixo que se chama cérebro-intestino, onde a gente sabe que um intestino que funciona adequadamente também está relacionado com uma boa saúde mental, com menores níveis de ansiedade, de depressão e estresse, por exemplo. Então, manter esse intestino intacto, né, operante, né, manter as suas células saudáveis é importantíssimo, principalmente para a nutrição. Porque é assim, é por essa via que a gente absorve todos os nutrientes de uma maneira ainda mais adequada. E não só isso, é por essa via também que explica por que aqueles que utilizam glutamina também reparam a melhora da sua imunidade, né? Justamente porque ela é essencial para o epitélio intestinal. Ai, o que é isso? As células do nosso intestino. Então, muitas vezes a gente está, né, consumindo vitaminas e minerais, mas não está absorvendo tudo isso.
Por quê? Porque a nossa microbiota está desregulada, né? Ou porque as células do nosso intestino estão inflamadas, por exemplo. Então, além disso, a glutamina ajuda também a reduzir essa inflamação. Então, ela combate o dano celular e também ajuda a reduzir o processo, né? A desacelerar aí o processo do envelhecimento. É claro que esse efeito isolado, né, só, então vamos tomar glutamina e agora eu estou jovem, né? Não é assim. Para tudo isso, a gente precisa estar dentro daquele contexto e todo mundo vai falar isso para você. Que para isso a gente precisa de uma alimentação saudável e praticar exercício físico. Então, a suplementação com a glutamina ela é bacana, né, para apoiar o sistema imunológico depois do exercício mais intenso, sabe? Quando a gente volta a malhar, volta a treinar forte e daí acaba pegando uma gripe, acaba, né, ficando mais cansado, a glutamina ajuda a fortalecer o sistema imune, né? Logo depois que a gente começa a aumentar a intensidade do exercício. E, além disso, fortalece o sistema imune de uma maneira geral. Apoia a função da barreira intestinal, justamente porque ela é o substrato. O que é isso? Ela é comida, ela dá energia para enterócitos. O que é enterócito? Células do intestino. Então, essa glutamina, ela serve de alimento para essas células. Por isso que essas células ganham energia, ficam fortes, saudáveis e funcionam de maneira adequada, permitindo aí uma boa absorção de todos os nutrientes que a gente ingere. Além disso, ela tem um reforço importante da ação antioxidante e alguns estudos já mostraram também que ela reforça a ação anti-inflamatória, né? Principalmente aí também do epitélio intestinal. E, é claro, tem um reforço na reparação muscular após o exercício. Então, esse conjunto, né, whey, BCAA, glutamina, super importante para a gente recuperar a massa magra, evitar aquela fadiga, evitar as dores, né, musculares após um exercício intenso. Mas, de novo, a gente precisa pensar nisso dentro de um contexto. E qual é esse contexto? Um estilo de vida saudável. E o estilo de vida saudável tem sua base, olha, numa boa nutrição, numa alimentação saudável, com práticas de resiliência ao estresse, né? Como é que todo mundo é submetido ao estresse, né? Mas como a gente lida com isso? O otimismo é uma ótima maneira, né? A gente se manter otimista. Vocês sabem que recentemente teve um estudo francês que mostrou que as pessoas otimistas, elas também comem melhor. Né? Parece que todo esse sistema aqui, ó, se retroalimenta e isso é muito bacana, porque o resultado disso é uma vida mais saudável e com mais bem-estar. Então, estabeleça metas para você, né? Qual uma meta de saúde importante? Eu vou aumentar o consumo de vegetais, eu vou aumentar o consumo de atividade física, desculpa, o tempo de atividade física, né? Estabeleça uma meta, controle a sua meta, depois revise a sua meta, veja se você atingiu, se sim, o que foi fácil, né? Vamos mais ainda, vamos evoluir. Se não, quais foram as dificuldades que você encontrou, né? Se debruce sobre isso para tentar reverter. Mantenha a prática de atividade física diária, encontre uma atividade física que você goste, porque aí ela se torna mais sustentável e duradoura, né? Cessar os vícios, e aí a gente está falando principalmente do tabagismo, né? E tudo isso promove também mudanças de comportamento adequadas e tenha conexões saudáveis, né? Esse pessoal aqui é super animado, um apoia o outro, né? Um conta para o outro como é que fez, como é que consegue, como é que atinge metas, né? E mantém esse círculo ativo, feliz, otimista, uma grande rede de apoio. Isso é muito legal, né? Então tenha conexões saudáveis com seus amigos, com seus colegas de trabalho, com a sua família principalmente. Cuide do seu sono, porque ele é reparador, é ele que vai né,
deixar você ativo no dia seguinte, descansado, e faça suas práticas de cuidado pessoal. Eu, particularmente, adoro a meditação. Foi super difícil começar. Eu lembro que eu comecei assim com muito pouco tempo, eu conseguia ficar 2 minutos, 1 minuto. Hoje eu já evoluí bastante, então, pessoalmente, a meditação ajudou muito a controlar aí o estresse, a ansiedade, principalmente, né? Então, e ajuda nessa conexão também, isso é muito legal, né? Principalmente até antes da alimentação, você para um pouco, respira, né? Você consegue aí se observar mais os sintomas de saciedade, por exemplo, e consegue falar, nossa, isso daqui tá uma delícia, mas eu tô satisfeita, né? Isso é muito importante para o controle de peso, principalmente. Então, pense sobre isso, pense sobre todos os pilares do estilo de vida saudável, né? Mantenha uma vida mais saudável e mais ativa. Eu adoro falar sobre isso aqui, principalmente. Eu adoro fazer parte desse conselho, desse board de nutrição, porque eu tenho a oportunidade de conhecer pessoas, lugares maravilhosos. Aqui eu estou com a doutora Susan e com o Dr. Heber, né, lá na Universidade da Califórnia, visitando os laboratórios e as fábricas, vendo a qualidade, o controle de qualidade, segurança, toda a ciência que existe por trás desses produtos. Então, isso é muito enriquecedor para mim enquanto profissional e enquanto pessoa. É divertidíssimo fazer parte dessa equipe. Aqui a gente tem o board de nutricionistas e médicos do mundo inteiro, um encontro maravilhoso, onde a gente troca, recebe muita informação e consegue contribuir com os nossos conhecimentos também. Então, era isso que eu queria conversar com vocês. É um prazer imenso estar sempre aqui. Obrigada por essa oportunidade. E Jaque, agora é com você. Uau! Que apresentação maravilhosa da doutora Carolina. Queria, desde já, agradecer o quanto que você está mudando a vida de pessoas. Você realmente iluminou a vida de mais pessoas nessa noite. Deixa eu falar um pouco de mim agora, deixa eu falar um pouco da minha experiência com a Herbalife. Meu nome é Jacques Santos, eu sou de Vila Velha, no Espírito Santo, eu já faço parte da Herbalife há mais de 20 anos. E eu sou um cliente satisfeitíssimo dos produtos Herbalife. Uso todos os produtos, minha família usa os produtos Herbalife com resultados maravilhosos. Algumas pessoas utilizaram para poder auxiliar na redução de peso, algumas pessoas utilizaram para poder ganhar massa muscular, algumas pessoas utilizaram para poder ter uma melhor qualidade de vida, mais disposição. Os produtos realmente são fantásticos. Quando eu comecei, esse é o meu resultado, vai aparecer na tela para vocês aí. A moda é agora, né? É arrasta para cima, arrasta para o lado. Vamos lá, arrasta para cima aí então. Esse é o meu resultado com os produtos Herbalife. Eu comecei na Herbalife, eu tinha 19 anos. Eu pesava 64 quilos, isso é muito abaixo do peso ideal para minha altura. E eu era louco para poder ganhar massa muscular. E eu sempre fui metido atleta, sempre tive envolvido com atividades esportivas. Isso mesmo que vocês ouviram, metido atleta. Eu nunca tive um desempenho sensacional em nenhuma atividade, mas sempre acima da média nessas atividades. E já participei de muitos e muitos esportes, mas justamente porque eu tinha um gasto calórico muito alto, eu nunca conseguia ganhar massa muscular. E foi então que eu comecei a utilizar os produtos da Herbalife. No começo, bastante preocupado, né? Porque eu sempre ouvia falar que Herbalife eram produtos excelentes para ajudar no controle de peso, ajudar a reduzir peso. E eu pesava 64 quilos. Na verdade, eu morria de medo de reduzir peso. Eu pensei, se eu reduzir mais um pouquinho o meu peso, eu vou desaparecer e ninguém nunca mais vai me encontrar, né? Mas comecei a utilizar os produtos da Herbalife como suplementação para poder ganhar massa muscular. Nos primeiros meses eu aumentei cerca de 8 quilos. Hoje eu estou com aproximadamente 20 quilos a mais do que quando eu comecei a utilizar os produtos. Realmente mudaram a minha vida, muita energia, muita disposição, muita vontade de viver, né? Eu acabei de passar da barreira dos 40 anos, não vou falar a minha idade, mas já passei um pouquinho dos 40 anos. E a minha hashtag hoje é o seguinte, que os 40 são os novos 20.
Então, o mundo está mudando, as pessoas estão vivendo cada vez mais, com maior qualidade de vida, com mais disposição e com mais vontade de viver. Então, 40 são os novos 20. Eu sempre, como eu falei, sempre estive envolvido com a atividade esportiva, né? Já participei competitivamente de tênis, de atividades de luta, eu sempre pratiquei musculação, já tive envolvido com voleibol, surf. E nesses esportes todos aí, os últimos anos eu estava envolvido com essa atividade aí, né? Que é corrida de carro. A gente gosta de falar que é um esporte, mas hoje eu penso e repenso e eu não sei bem se isso pode ser considerado um esporte, né? Mas o fato é que nos últimos anos eu estava envolvido com corrida de carro, corrida de arrancada, coisa desse tipo aí. E o que acontecia nas corridas de arrancada? Basicamente funciona o seguinte: quem vence é o carro. Quem tem o melhor carro acaba vencendo. E isso é fato. A não ser que existam dois carros exatamente iguais, aí o melhor piloto vai fazer a diferença. Mas geralmente é o melhor carro que vence. Então, o que acontecia nessa atividade aí da arrancada? O pessoal se mata, se enforca para poder comprar o melhor equipamento, o melhor pneu, a melhor turbina, a melhor eletrônica, o melhor carro, mas eles se preocupam pouco ou quase nada com o piloto. Porque o piloto não faz muita diferença se o piloto é jovem, se o piloto é mais velho, se o piloto é magrinho, se é atleta, se é sedentário, se é gordinho, não muda quase nada. E aí, o que acontecia? Poucas pessoas desse meu círculo de amizades aí se dispuseram a utilizar os produtos. Mas alguns meses atrás eu comecei a participar de um outro esporte, um esporte que realmente precisa de um desempenho um pouco mais forte, precisa de você estar ali. E na bicicleta, eu estou participando disso aí há cerca de 8 meses, já tive excelentes resultados, meu desempenho. Vou contar um segredinho. Eu, na verdade, já tinha passado dos 40 quando eu comecei a andar de bicicleta. E eu já estava assim meio resignado, eu achava que eu não ia mais conseguir ter o mesmo desempenho dos esportes que eu participava quando eu tinha 18 anos, 20 anos, 20 e poucos anos. Já estava meio resignado com isso. Mas surgiu essa oportunidade, eu fui convidado a andar de bicicleta, gostei daquilo ali, resolvi melhorar meu desempenho, o tempo foi passando, eu percebi que eu tinha os melhores produtos de nutrição, tinha os melhores produtos para ganho de energia, tinha os melhores produtos nutricionais da nossa linha para atletas, nossa linha 24 horas, e eu resolvi tentar. E nessa história de tentar, meu desempenho foi melhorando. Depois de alguns meses participando, decidi participar aqui do meu primeiro e único, né, campeonato estadual até agora. Tive um excelente desempenho, cheguei a estar no pódio desse campeonato estadual. Hoje eu estou participando de uma equipe, eu posso falar que é uma equipe semi-profissional, é a melhor equipe de ciclismo aqui da minha região. Fui convidado a participar dessa equipe e sempre buscando novos objetivos. Esse ano de 2021 estamos em busca de novos objetivos. E o que aconteceu aqui no mundo da bicicleta? O pessoal também se mata, se enforca para poder comprar o melhor pneu, a melhor bicicleta, as melhores peças, porque isso também faz diferença no desempenho final. Só que aqui na bicicleta tem acontecido uma coisa, que o piloto da bicicleta, ele também é o motor da bicicleta. Então, esses atletas do ciclismo, eles, diferentemente dos carros, eles precisam de se dedicar para ter um desempenho, eles precisam também suplementar para ter um desempenho melhor. Então aqui a gente tem obtido grandes resultados, grandes atletas utilizando os produtos, atletas iniciantes utilizando os produtos e acelerando o seu desenvolvimento. E a gente vai falar um pouquinho mais dos produtos aqui agora. A doutora Carolina já deu a sua apresentação espetacular aí, mas a gente vai falar um pouquinho da nossa empresa agora, que a nossa empresa, ela é dedicada à ciência, nutrição e é uma companhia feita de resultados, pessoal. Herbalife Nutrition é uma das maiores empresas de nutrição do mundo. Herbalife está em praticamente 100 países. As 100 maiores economias do mundo já tem Herbalife disponível ali. E economias e países mais desenvolvidos e com ministérios da saúde muito mais exigentes do que o nosso Ministério da Saúde aqui do Brasil. Então, se esses produtos são aprovados para uso em ministérios da saúde
muito mais exigentes do que o nosso, eles também são excelentes e aprovadíssimos como comida, como suplementos alimentares aqui no nosso Brasil. Herbalife tem muitas oportunidades para ajudar na sua suplementação nutricional. Vamos falar primeiro aqui das vitaminas e minerais. O primeiro produto que eu gostaria de falar é esse aqui, ó, o Multivitaminas e Minerais. Na minha opinião, esse é um dos produtos mais importantes que a gente tem no mundo no dia de hoje. Não é novidade para ninguém, a gente está vivendo um problema mundial aí, né? Uma pandemia, e mais do que nunca a gente precisa estar com o nosso sistema imunológico turbinado para poder combater qualquer tipo de infecção que a gente possa vir a ter nesse momento. Tudo que você não quer para você, para sua família, para os seus filhos nesse momento é estar com pessoas com o sistema imunológico em baixa, né? Então, para turbinar o seu sistema imunológico, a gente tem o nosso Multivitaminas e Minerais. São 22 micronutrientes entre vitaminas e minerais e que esses vão turbinar o seu sistema imunológico. Esse é um produto que, se eu fosse você, começava a tomar agora. É um produto essencial. Outro produto incrível que eu gostaria de apresentar para vocês, pessoal, e que também vai fortalecer o seu sistema imunológico, é o nosso Extra Cal. Ele é cálcio, magnésio e vitamina D. Como é que funciona? É um suplemento nutricional para complementar suas necessidades diárias de cálcio, mas não só isso. Para fortalecer o seu sistema imunológico, uma das vitaminas essenciais aí é a vitamina D. Essa vitamina, uma das formas que existe de você absorvê-la é se expondo ao sol. Mas nesse momento tem muita gente que não está nem querendo sair ao sol, está evitando se expor, está evitando sair de casa. Muita gente ainda está aí, quanto mais em casa melhor, não é verdade? Então, mais do que nunca, uma das formas de você absorver aí cálcio, magnésio e vitamina D é através do nosso Extra Cal, suplemento maravilhoso. Depois disso, outro produto interessantíssimo para você turbinar o seu sistema imunológico é através de ômega 3. São ácidos graxos, eles são importantíssimos para a síntese de vários hormônios dentro do nosso organismo e eles só são encontrados numa dieta rica em peixes de águas profundas. Não é qualquer peixe não, tá? Peixes de águas profundas. Diminui a inflamação do organismo, melhora o seu sistema imunológico, mantém níveis saudáveis de triglicerídeos. Que mais? E é o nosso Herbalife Line. Não deixa sabor de peixe, é o ômega 3 mais vendido do Brasil. Esse aqui eu aprovo, esse aqui realmente tem um grau de pureza extraordinário. Agora vamos falar sobre nutrição esportiva. Vamos falar sobre suplementação, que essa realmente é uma das minhas especialidades, é uma das coisas que eu mais gosto. Como eu falei, eu sempre fui atleta amador, eu sempre gostei de praticar esportes. E uma das coisas que eu sempre gostei foi de tentar ao máximo ganhar uma vantagem através da minha suplementação. Tenta imaginar o seguinte cenário, imagine dois atletas iguais. Vamos colocar que eles sejam gêmeos idênticos para a gente tirar o fator genético da equação? Dois gêmeos idênticos, praticando a mesma modalidade esportiva. E esses dois atletas, eles treinam exatamente igual, a mesma quantidade de horas por dia, horas por semana, a mesma quantidade de anos que eles já praticam aquele esporte. Então são dois atletas de desempenho muito parecido. E que tudo seja muito parecido. Equipamento parecido, descanso parecido, tudo seja muito parecido. Mas um deles faz suplementação e o outro não faz suplementação alimentar. Qual deles que você acha que vai ter o melhor desempenho? Eu tenho certeza que você acertou. É lógico que é nesse momento que a suplementação faz total diferença, pessoal. E quanto mais alto é o nível do atleta, mais faz diferença, porque a partir daí, muitas vezes a coisa é decidida nos detalhes. Não é à toa que o nosso garoto propaganda principal da Herbalife hoje é o Cristiano Ronaldo, nosso CR7. Ele talvez seja o ápice do que existe de atleta hoje no mundo. E ele é a pessoa que é a cara da nossa suplementação esportiva, dos nossos suplementos Herbalife. Realmente faz muita diferença. Aqui está uma pequena apresentação, vocês vão ver aí na tela.
Arrasta para cima, arrasta para o lado, arrasta para baixo, arrasta para o lado que você quiser aí, mas coloca na tela a nossa suplementação esportiva. Ela é feita para melhorar o seu bem-estar, você pode ficar forte e tonificado, você pode fazer um pacote para ter um programa de alto desempenho. Eu sugiro para vocês entrarem no nosso site Herbalife, vai aparecer na tela aí também o site Herbalife. Lá tem como você fazer o teste e descobrir qual que é o seu perfil e ver quais são os suplementos ideais para você ter o melhor desempenho na modalidade que você queira escolher aí. Já que eu falei do Cristiano Ronaldo, vamos falar agora dele que realmente é o queridinho aqui, né? Mas não é o Cristiano Ronaldo não, é o queridinho dos atletas, que é o CR7 Drive. Esse aqui foi desenvolvido em parceria com o Cristiano Ronaldo. É equilíbrio perfeito entre eletrólitos, carboidratos, vitaminas e minerais. É uma combinação perfeita para hidratar, fornecer energia e contribuir para a performance da sua atividade física. É uma combinação perfeita de eletrólitos, carboidratos, vitaminas e minerais. Mantém e substitui o glicogênio, então dá gás para a sua atividade esportiva. E o que acontece? Por você ter a sua energia vindo proveniente dos carboidratos aqui, isso protege a sua massa muscular, evita que você catabolize. Sabia que às vezes treinar em excesso pode fazer com que o seu desempenho caia? Muita gente não entende essa parte aí e pensa assim, mas eu treino e meu desempenho não está melhorando. Às vezes seu desempenho não está melhorando é justamente porque você treina demais, pessoal. Então é uma pequena dica que eu quero deixar para vocês aí. O seu desempenho ele é uma combinação de treino, dieta e descanso. Descanso também é muito importante para você obter bons resultados. Às vezes deixar de treinar, o pessoal tem uma pequena frase que descanso também é treino. É treino, dieta e descanso. O treino você vai fazer. A dieta a gente tem como ajudar. E o descanso, você também precisa dar um descanso entre as suas atividades para que você melhore o seu desempenho. Então, como o seu glicogênio vai estar vindo diretamente aqui do CR7 Drive, você protege a sua massa muscular, você evita catabolizar. Então, ao invés de perder massa muscular, você começa a ganhar massa muscular. E o seu desempenho vai cada vez melhorando. Então, CR7 Drive é o queridinho da atividade física. Esse aqui eu não vou beijar não, né? Que vai ficar meio estranho. Mas CR7 Drive, vou dar um abraço nele. Pessoal, depois do CR7, vamos falar aqui agora da glutamina. Que eu não sei se vocês perceberam, mas foi um dos produtos mais frisados aí pela doutora Carolina. Esse produto é realmente um verdadeiro espetáculo. Esse nosso aqui é fabricado pela Ajinomoto, que é padrão de qualidade conhecido internacionalmente. É 100% glutamina, fortalece o seu sistema imunológico, ajuda na síntese proteica, ajuda em muitos aspectos aí e vai te dar um melhor desempenho. E se você combinar ele com os outros produtos, porque somente glutamina, pessoal, assim, vai te dar um melhor desempenho? Sim, vai. Mas o ideal é que ele faça parte de um pacote, faça parte de um programa de suplementação nutricional. Maravilha? Produto maravilhoso, glutamina, fortalece o nosso sistema imunológico. Não esquece, e nesse momento, mais do que nunca, a gente precisa de estar com o sistema imunológico como? Turbinado. Às vezes a gente faz atividade física demais, e a atividade física demais estressa o nosso sistema imunológico e faz com que a nossa imunidade caia. E tudo que você não quer é isso. Você não quer que a sua imunidade caia, você quer a sua imunidade lá no alto. Para quê? Para ter o melhor desempenho na sua próxima atividade física. Maravilha? Glutamina. Maravilha! E depois da glutamina, vamos falar de proteínas. Deixa eu tentar abraçar todos os produtos de proteínas aqui também, que estão disponíveis. Não sei se vão aparecer todos aí, mas esses aqui realmente são os queridinhos da atividade física. Deixa eu falar sobre elas um por um. Vamos começar pelo nosso Whey. Nosso Whey Protein 3W. Proteína Whey concentrada, isolada e hidrolisada. Vai dar uma disponibilização gradual. Tem algumas que são metabolizadas mais rápido, outras de absorção média e outras de absorção
mais lenta. Para quê? Para o seu organismo permanecer num estado anabólico durante muito mais tempo. Vamos falar sobre atividade física. Tudo que eu vou falar aqui, pessoal, agora, eu vou tentar falar da maneira mais popular possível, porque eu não sou médico, eu não sou nutricionista, eu não sou nutrólogo, eu sou uma pessoa que faz atividade física há muito tempo, que adora atividade física, e eu vou falar das coisas que deram certo para mim, algumas coisas que não deram tão certo. Então vamos falar sobre construção muscular. Basicamente, toda atividade física que você vai fazer, ela tem um objetivo: melhorar o seu desempenho, correto? Então vamos pensar em toda atividade física que você faz. Vamos pensar na mais simples que você possa imaginar. E você vai para academia e você quer melhorar o teu bíceps, ficar forte. Aí você vai lá, pega uma barra e começa a fazer rosca direta. Rosca direta, rosca direta. Qual que é o objetivo desse exercício? Basicamente é rasgar as fibras musculares do seu bíceps, e aí você pode extrapolar isso para qualquer outro exercício que você faça. Desde uma corrida, uma atividade física que você vai malhar as pernas, uma atividade física que você vai malhar outras partes do seu corpo. Mas basicamente seu objetivo na atividade física é estressar suas fibras musculares, rasgar as fibras musculares. Para quê? Para que esse músculo seja reconstruído maior e mais forte para a próxima atividade. Muita gente acha que ficou fortão, que ficou as mulheres acham que ficou tonificada na hora que você está fazendo atividade física. Na hora que você está fazendo atividade física, pessoal, você não vai ficar fortão e você, mulherada, vocês não vão ficar tonificadas. Isso não acontece. Naquela hora, se o seu músculo aparecer mais tonificado ou aparecer mais forte, é simplesmente o fluxo sanguíneo que aumentou. Mas o seu objetivo é o seguinte: rasgar as fibras musculares. Para quê? Para depois de um período de descanso, o seu músculo vai ser reconstruído maior e mais forte para suportar melhor a próxima atividade física que você vai fazer. Ficou bem claro isso aí? E agora, para o seu músculo ser reconstruído, você precisa de quê, pessoal? Você precisa de proteínas. Proteínas é o alimento do futuro. E Herbalife, ela é realmente famosa por ter muita proteína nos seus produtos. Todos os produtos da Herbalife. Tem esses produtos da linha esportiva aqui, mas também os nossos shakes, o nosso protein powder, que mais? As nossas barras de proteína, o nosso protein crunch. A Herbalife tem uma gama de produtos que visam o quê? Aumentar o aporte de proteína. Para quê? Para o seu músculo ser reconstruído, para você manter e aumentar a sua massa muscular. Ok? Então vamos falar do Tri-Whey aí agora, já falando sobre os tipos de proteínas. Depois que você fizer atividade física, existe o que a gente chama de janela anabólica. Na hora que você terminou a atividade física, você tem que entrar com proteína o máximo possível logo em seguida. Para quê? Para o seu músculo ser reconstruído. Maravilha? Beijo para ele também. Depois do Tri-Whey, vamos falar de quê? Vamos falar dos nossos BCAA. E eu adoro esses caras aqui. Isso aqui é lançamento, acabou de ser lançado pela Herbalife. Faz poucas semanas que esse aqui a gente está disponível. BCAA são os aminoácidos essenciais. E por que eles são essenciais? A gente tem os aminoácidos não essenciais, que eles conseguem ser sintetizados pelo nosso organismo. E a gente tem os essenciais, que o nosso organismo ele não consegue sintetizar. E você tem que obter esses aminoácidos essenciais de onde? Através da sua dieta. Você precisa de comê-los. E BCAA. Os 3 aminoácidos essenciais mais incríveis de todos são o quê? Leucina. A gente tem aqui 5 partes de leucina. Uma parte de isoleucina e uma parte de valina. Jacques, para que serve cada um desses aí? Na verdade, nem eu sei exatamente para quê. Mas a combinação desses 3, ela é metabolizada direto nos músculos, meus amigos. Ela é metabolizada direto nos músculos. Diferente dos outros aminoácidos que são metabolizados, que são sintetizados e metabolizados no fígado. Então, esses aqui é importantíssimo pela mesma razão que eu falei que você precisa de consumir os carboidratos na quantidade certa, pela mesma razão que eu falei que você precisa de consumir proteína na quantidade certa. Isso aqui vai proteger de você catabolizar, vai fazer com que ao invés de você perder massa muscular, que não é o que você quer, você consiga o quê? Proteger e ganhar massa muscular, que é isso que você quer. Você quer menos gordura e você quer mais músculo. Para quê? Para ter o melhor desempenho. Então,
BCA, espetáculo. A maioria dos concorrentes só tem duas partes para um, ou 4 para um. O único que tem essa quantidade aqui, 5 para um, é o nosso BCA Herbalife. Então, beijinho para ele também. E depois, vamos falar de 2 ainda mais específicos, que eu quero apresentar, inclusive quero apresentar os 2 juntos, que é o nosso Tricor e o Carboprotein. Eu costumo chamar os 2 de irmão mais velho e irmão mais novo. No fundo, o objetivo deles é praticamente o mesmo. E a forma de utilização e qual que é a sua atividade física que vai diferenciar como é que você usa cada um dos 2. Vamos falar primeiro de qual? Vamos falar primeiro do Tricor? Não, no meu roteiro aqui tá para falar o contrário, então vamos mudar. Vamos falar primeiro aqui do nosso Carboprotein. O Carboprotein, pessoal, ele é, digamos assim, ele é mais voltado para uma pessoa que faz atividade física de alta intensidade e você não quer ganhar massa muscular. Por exemplo, uma pessoa que seja um maratonista, uma pessoa que seja um ciclista escalador, uma pessoa que seja um ginasta. Você faz atividade física, você precisa da reposição, mas você não quer ganhar peso, porque às vezes se você ganhar peso, ganhar muita massa muscular, ficar fortão, aquilo pode prejudicar o teu desempenho naquela tua atividade. Então qual que é o indicado para você aqui? É o Carboprotein. E se você, além de fazer atividade física, para você foi interessante ganhar massa muscular, talvez ficar mais pesado, por exemplo, se você quer fazer atividade física de musculação, se você quer fazer atividade física de força, se você quer... Tem várias... Se você é um fisiculturista, o que mais que a gente pode imaginar aí? Alguém que gostaria de ganhar massa muscular. Ou se você quer só ficar mais forte aí para ficar mais bonitão ou bonitona, você pode estar usando o nosso Tricor aqui. Eles têm proteína de absorção rápida, média e lenta. Como eu já falei, a rápida, média e lenta serve para manter o seu corpo num estado anabólico durante muito mais tempo. Você vai passar muito mais tempo construindo músculo. É diferente de uma proteína de absorção rápida que vai ter uma janela muito fechada de absorção e de anabolismo. Então, esses 2 aqui são produtos realmente para sua construção muscular e melhora de desempenho. Dependendo do esporte que você pratica, você pode escolher um ou outro. Maravilha? E aí, finalizamos essa parte dos produtos que a gente queria apresentar para vocês aqui. Você senta com o seu consultor aí para você poder montar um programa para melhorar o seu desempenho. E para você melhorar o seu desempenho e ainda contar com o nosso clube de benefícios, você pode se tornar um cliente premium. Você pode participar do programa Cliente Premium Herbalife. Você vai poder utilizar todos os produtos que a Herbalife disponibiliza e ainda comprar com muito desconto e diretamente da empresa. Você vai receber os produtos direto na sua casa e com desconto. É como se fosse um clube de descontos da Herbalife. E para todos vocês, a Herbalife ainda tem o programa de exercícios em casa. Tem muita gente que não está querendo sair de casa, está evitando sair à rua, está evitando de ir à academia. Tem muitas academias que ainda estão fechadas. Tem muita gente que não está querendo fazer atividades físicas ao ar livre. Então a Herbalife disponibilizou esse programa aí que é você fazer exercícios em casa. Você pode acessar o canal da Herbalife no YouTube aí, que tem os melhores treinadores te ensinando como que você pode fazer atividades físicas maravilhosas aí para melhorar o seu desempenho a partir da sua própria casa. Acesse o nosso canal no YouTube, vai aparecer aí na sua tela agora. Arrasta para cima, arrasta para o lado, arrasta para baixo. Não sei como é que vai ser, mas coloca na tela aí o site. E, além disso, você tem o receitaserbalife.com.br. É um site com receitas maravilhosas. Eu adoro quando a minha esposa acessa esse site, porque ela sai de lá com tantas sacadas, tantas ideias diferentes de fazer receitas diferentes, receitas de pudim, receitas de cookies, receitas de pãezinhos, receitas diferentes de você misturar as bebidas Herbalife e fazer a bebida energética, a bebida proteica. Realmente, esse Herbachef é demais. E, pessoal, para finalizar aqui agora, a Herbalife está com uma super promoção para os nossos clientes premium,
que é a promoção Good Vibes Only. Não sei se a minha pronúncia está muito boa aí, né? Mas Good Vibes Only. Comprou, ganhou. Quando você compra produtos, você vai ganhando prêmios. E esse mês, todo mundo que comprar acima de 150 pontos, só você acumular, pode ser num pedido só, pode ser em vários pedidos, mas você acumulou 150 pontos, você vai ganhar um super pack com 3 copos aí, um verdinho, um azulzinho e um mais rosinha, que os 3 são lindos. Eu já tô doido para poder ganhar a coleção completa aqui. Já, Tatiana, por favor, já entra no site aí, já faz o pedido que eu quero. Esse mês está parcelamento de até 3 vezes sem juros, para pedidos de até 99 pontos. E a partir de 100 pontos, você pode dividir em até 4 vezes sem juros no cartão de crédito. Então, pessoal, está chegando ao fim o nosso programa Hora Saudável. Mas está chegando no início da sua vida saudável. Eu sei que a gente está no período de carnaval agora, talvez você não esteja muito focado em atividade física nesse momento, mas o que eu gostaria que ficasse a mensagem. Porque no Brasil, as pessoas ficam deixando a coisa pro ano novo, não é verdade? Fala, quando chegar o ano novo, eu vou mudar de vida. Aí chega o ano novo, não faz nada. Depois pensa assim, não, quando chegar o carnaval, eu vou mudar de vida, vou levar uma vida mais saudável, vou começar a fazer um esporte, vou melhorar minha atividade física, vou melhorar meu desempenho, vou melhorar minha nutrição, vou emagrecer, vou tonificar meu corpo e vou mudar de vida. Aí a gente está justamente agora no limite, né? Chegou o carnaval, agora não tem mais desculpa. Então vamos começar agora, no mês de fevereiro, começar o começo da sua vida mais saudável. Terminou a hora saudável e começou agora a vida saudável. Vamos fazer desse mês de fevereiro o melhor mês de sempre. Vamos fazer esse ano de 2021 ser o melhor ano de sempre, para depois você olhar para trás e falar, 2021 foi o ano que mudou minha vida. Ali foi o começo de tudo. Ali eu comecei a colocar os primeiros tijolinhos desse castelo que eu estou construindo, desse templo que eu estou construindo. E qual que é o templo que eu estou falando, pessoal? É o nosso corpo, que você vai ter que viver nele para sempre. Então, um ótimo 2021 e vamos com tudo! Beijo! Tchau!